Queria que você fizesse uma análise, obviamente, sobre a partida contra o Bragantino, mas também falasse desse Inter que já está há alguns jogos sem marcar gols. Claro que esse é o seu primeiro jogo nessa sua chegada ao Inter, mas é um problema que já vem também de outro trabalho e que hoje a gente viu o Inter martelando, criando oportunidades, mas não conseguindo fazer o gol. São aí pelo menos 450, 460 minutos sem marcar um gol. Como foi trabalhado esse pouco tempo que você teve para o jogo de hoje e como resolver esse problema às vésperas de um jogo contra o Cuiabá no Brasileirão e uma decisão contra o River na Libertadores? Bom, o análise é que para tentar trocar um jeito, não, como você falou, a verdade é que o tempo era 2 treinos nada mais, mas eu queria estar, queria acompanhar o grupo e eles trabalharam muito bem. As coisas que acontecem normalmente, como o sábado ter que viajar, o que teníamos para fazer, porque quando troca o jeito de treinamento, de tudo, sai dores para os jogadores, pero o que falei sempre, a vontade que tem os jogadores é muito importante. E bom, acho que sim, o que eu pude perceber é que tem que trabalhar coisas como ter mais a posse de bola, a troca de passe, mas em 2 dias trocar o jeito, como falei anteriormente, é muito difícil. Eu sempre falo, não é melhor, nem é pior, é diferente. Então, estou muito agradecido com os jogadores por a vontade e por o treino que vem dando. E bueno, acho que vai ir melhorando a ideia, não? Não falo que vai ir melhorando o time comparando com o que acontecia ou não, vai ir melhorando a ideia. E bueno, precisamos trabalhar, vamos a ter uma semana onde temos mais tempo de aqui ao sábado e vamos tentar seguir progressando. Com respeito ao gol, sim, algo que quizá venía acontecendo, não ter tanta situação, ¿no es cierto? Pudimos generar situaciones para o delantero que teníamos que generar en esta situación como Ener, y bueno, no quiso entrar a bola. Voy a voltar a decir, un rival muy complicado porque es un rival muy intenso, un rival, es el último rival que yo enfrenté en el Brasileirão y comencé ahora con él y sé que conozco bien, es un rival con mucho trabajo, con boa salida de bola, que acho que complicamos bastante en eso, en el trabajo en cuanto a lo físico. Ainda no sé, pero acho que los números físicos de esfuerzo fueron bons, a alta intensidad vamos a continuar mejorando, pero que el esfuerzo es bom. Y bueno, esta vez siempre fue lo mismo, esto es tiempo y trabajo y bueno, tiempo mucho no tem, porque en el fútbol você sabe, ya ten que ganar, o sábado ten que ganar, pero vamos a tener unos días más de trabalho. Boa noite. Boa noite. Você fez apenas 2 substituições na partida e jogadores de meio campo. E aos 46 do segundo tempo, recolheu os reservas que aqueciam à beira do gramado. Queria lhe perguntar, por que não fez... No sabía eso, que recolheu o reserva, no mandé a recolher los reservas, pero bueno, está bem. Sí, no sabía. Eles pararam de aquecer e foram para o banco de reservas. Queria lhe questionar, por que não fez outras 3 substituições e você está satisfeito com o elenco dele? Sí, claro que estou satisfeito. O que acontece é que quando tem 2 entrenos, é muito difícil trabalhar com o grupo todo da mesma forma, entende? O primeiro entreno, tuvimos a desgraça do que aconteceu com a mãe de Luiz e tuvimos medio entreno, entende? E ontem, para trabalhar um pouco em quanto ao tático, ao campo, você pega 11 e tenta dar uma indicação e bom, achava que tínhamos espaço para generar situação. Alan estava
agarrando a bola más cómodo al final. Ener estaba teniendo esa situación y bueno, trocar mucho en cuanto, no digo que eu quero 100%, mas saqué Charles por los minutajes, entiende, para que ya él le quería continuar, pero más ya está, él viene en una secuencia de sumar minutos. Y bueno, tanto uno quería trocar tanta cosa porque no tenía tiempo de trabajo, ¿entiendes? Ahora con una semana seguramente vamos a utilizar 5 sustituciones y bueno, y todo el mundo va a tener un entendimiento mejor de la idea, del jeito que queremos jugar, ¿no? Cudê, para as próximas Sim. partidas, tu deve ter o retorno de Maurício, né? Que é um meia um pouco mais ofensivo. Invitado, Mauricio, Pedro Henrique. Sim. E o Maurício é um cara que chega bastante na área e conclui bem. Hoje, o Alan Patrick fez essa função mais próxima do Ener Valencia, né? O Maurício pode fazer essa função do Alan Patrick, o Alan Patrick chegando um pouco mais de trás, na linha de 3? También pueden jugar los dos, pero vamos a ir viendo cómo está. Usted sabe que tanto Mauricio como Pedro Enrique ven de una lesión y vamos a hablar a la semana cómo está. La idea es ir trabajando y ir dando a herramientas para lo que queremos jugar, ¿entiendes? Aunque fale a una troca de ideas, es difícil. Você sabe que mis times son físicos y acho que, como falei anteriormente, que físicamente el time mostró una buena respuesta, mas acho que podemos dar mucho más. No es solo correr. El tener pernas, el tener pulmones, también ayuda a ya mucho mejor, ¿no? Y a tener más continuidad en el juego. Si las cosas boas son seguramente actitudes y que generamos bastante ante un time que es difícil aquí, ¿no? Ustedes saben. Y que tenemos que mejorar a paciencia a la hora de trocar pase y seguramente hoy generamos, pero podemos generar mucho más, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar. Cudê, tudo bem? Buenas tardes. Sábado é o jogo contra o Cuiabá. Depois, na próxima semana, River Plate, lá na Argentina, na tua terra. 2 jogos muito difíceis, né? Principalmente o jogo contra o River Plate. Como é que vai ser a programação, o planejamento? Você vai repetir a mesma escalação? Tem como? Você acabou de dizer que os times são muito físicos. Você va hablando cómo está la gente, ¿no? Cómo están los jugadores, cómo se encuentra cada uno. Ainda no conocemos los tiempos de recuperación de cada uno, ¿entiendes? Porque también vamos a jugar 2 o 3 días un juego diferente de un Copa y bueno, no podría hablar ahora de quién va a iniciar el sábado, mas para nosotros tener 5 días de trabajo antes del juego es una eternidad, como aconteció ahora que tuvimos menos de 2 entrenos. Cudê, boa noite. Você promoveu Me gusta que fale hola Luca, ¿no? uma mudança, né, em relação ao time que vinha jogando, né, do Mano contra o Palmeiras. Você trocou o John pelo Rocher e o Rômulo também saiu para a entrada do Johnny como o primeiro homem ali no meio campo. Queria que você explicasse um pouquinho dessa sua primeira escalação e também com a análise que você faz positiva e negativa, o que você mais gostou e o que você menos gostou da sua estreia. Sí, bom, tem que tomar decisão. Eu falei, ainda ninguém ganhou uma posição nem perdeu uma posição, entende? E bom, decidi por Roger y por Johnny por una cuestión también de un conocimiento de la idea. Él ya trabajó con nosotros, entonces no, prácticamente fueron 2 trocas, ¿no? Pero prácticamente, bueno, ha evitado obligado, pero prácticamente no quería trocar tanto o último team, ¿entiendes? Porque no tengo tiempo y no, tampoco quería trocar o que era bola parada porque no tuvimos tiempo de trabajar, o sea, algunas cosas que
tem que sustentar, ¿no es cierto?, con tan pouco tempo. E bom, o que não gostei, não é que não gostei, o que eu quero mais, é o que falava anteriormente, não? Ter mais jogo de saída. No segundo tempo acho que melhoramos esse jogo de saída, temos que tomar mais riesgo, pero porque isso é com a tranquilidade e o trabalho para poder sair do atrás com a bola limpia. Mas acho que se viram muitas combinações de saída do fundo que terminaram em área rival e temos que darle mais sequência a isso. Por isso, se eu te falo do número que eu estou falando, fizemos 355 passes. E eu acho que é justo que meu time não pode fazer menos de 500, entende? É isso que eu posso falar. Mas não é fazer passe, certo? É para fazer passe para crescer o campo, para adelantar a linha. E sempre queremos ganhar, mais allá da dificuldade de todo, eu queria ganhar. Não comemoro este empate, entende? E os jogadores tampouco estavam com ganas de ganhar. Então, isso vai dar certo, vai acompanhar. A posse de bola normalmente é maior, entende? E por falarte, eu gosto a vezes dos números, ¿no? Por falarte, nós, no ano agora, onde saímos do Atlético, teníamos 64% do posse promedio de 45 partidos e 575 passes promedio de 45 partidos. Então, são bons números, entende? Pero é com 7 meses de trabalho. Pero bueno, a ideia é essa, para depois, quando tenha trabalho, e você pode cobrar para mim, ainda não tem posse, ainda não tem tanto passe, pero bueno, é uma troca, é um time que recuava bem a linha. Eu falei para os jogadores, Inter é um time quando se eu fui a enfrentar, não é um time que não toma recado de você porque tem muita qualidade, mas era um time mais de ligação, ¿no es cierto? Por lo que eu olhei, que de posse de bola e de troca de passe e de achicar muito a linha para frente, não? Eu gosto de jogar mais adelantado e já sabe que eu vou contar para vocês e já sabe a ideia que eu tenho. Pero gostei muito da predisposição do time, dos jogadores. Fizeram um grande esforço porque não é fácil trocar em esse sentido, não? Em quanto à intensidade, em quanto à disputa, à briga. Eu quero que cada bola estemos curto, entende? Cada bola tem um companheiro perto e bueno, é diferente, vou a voltar a dizer, não é melhor do que veniam fazendo, pero é diferente. Então, vamos a trabalhar. Sempre falo a palavra repetir e trabalhar, pero não tenho outra palavra para poner em minha boca, nem um compromisso para dizer. Sim que vamos a trabalhar muito. Professor, estou falando muito. É evidente que a gente tem que tocar no quesito ataque, porque é o quesito mais importante nesse momento. O Inter vive um Brasileirão em comum. São 7 jogos de 16 sem marcar gols e 4 seguidos. É claro que isso... Não tinha esse número, volta assim para mim. São 7 jogos em 16 sem marcar gols e 4 seguidos. É evidente que isso é um problema que você vai ter que trabalhar agora. E você falou muito em paciência para trocar passes e tempo. Tempo você não vai ter, porque tem jogos em sequência. Temos que trocar mais passes. Então. Como melhorar isso? Como melhorar esses números no ataque, ser mais eficiente, sem tempo para trabalhar? A ver, eu não posso fazer ir de volumen de trabalho, irme para cima, entende? Porque não é uma pré-temporada, estamos em uma competição, você tem que generar estímulo. Estímulo de o que aconteceu hoje muito tempo, a reação ante a perda, entende? Ao trabalho para fazer essa troca de passe, trabalho para poder fazer uma pressão, trabalho para poder ir. Se fosse só falar, eu falaria, eu quero trocar mais passe, eu quero um time a defesa mais adiante, que um time intenso. Que você fala muito a palavra intensidade.
la palabra intensidad es con trabajo, o sea, subir la dinámica, yo falo no tanto de intensidad, sino a dinámica, subir a velocidad de la dinámica, llevan trabajo, y bueno, no tenemos un buen grupo, por eso también yendo a la pregunta de su compañero ahí en cuanto a las trocas, vamos a precisar de las trocas para poder sustentar la cantidad de juego, la intensidad que pretendemos, ¿no? Y ten 5 trocas. Hoy bueno, espero haber explicado bien por qué no hice tanta troca, ¿no? Pero bueno, tenemos, ya te falei, no ten tiempo de trabajo. 5 a 2 es mucho, ¿no? Así que, y ya pudimos trabajar estos 2, ¿no? O sea que tenemos otros 5 días para trabajar. Ahí el tiempo que vos quede, no, me gustaría tener mucho más para el próximo show, pero acho que el próximo show, si hoy você puedo percibir algo diferente, va a ir dando más cierto a idea esta diferente en el tiempo, ¿no? Lili Nascimento da ESPN. Quero falar nessa questão do tempo. Depois do confronto contra o Cuiabá, serão 12 dias com 4 confrontos. O primeiro deles contra o River Plate, Corinthians, River Plate e Botafogo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa sequência, né? Sem tempo para treinar, você acabou de chegar. E só mais uma curtinha para você falar, analisar taticamente sobre o Arangues hoje em campo. É um jogador que você já admirava, queria contar com ele antes. Obrigada. Sí, en cuanto a Charles, o que falei, vamos ganando en el trabajo, otra vez él, como falei, él jugó 80 minutos, una cosa así, que va dando secuencia, va dando ritmo, un jugador muy importante para el grupo, y bueno, en referencia a los juegos que ve para jugar, vamos a intentar llegar de la mejor manera a cada show. Por eso también es un conocimiento que falaba en cuanto a recuperación de cada jugador, pero bueno, de eso tengo que ir más falando como falé antes de este show. Yo podía mostrar más imagen, entiende, con un vídeo que en el campo. Entonces, ahora tengo que ir falando con la gente del club a recuperación, se recupera más rápido, tengo más tiempo para recuperarse al 100%, y bueno, yo conozco toda la gente del club, en eso tenemos mucha comunicación y vamos a ir tomando decisiones según cómo se presente todo, ¿no? Pero la realidad es que me gustaría, después de estos 5 días de trabajo que vamos a tener, poder hacer, no importa quién juegue, poder hacer un grande jogo em casa com nossa gente. Bisol, boa noite. Queria me questionar sobre a decisão do árbitro de não ter marcado pênalti para o Internacional, no lance do Léo Ortiz com o Valência. Queria saber que atitudes a diretoria de futebol do Internacional vai tomar em relação a esse episódio e a sua avaliação sobre a arbitragem. Boa noite. Para nós é lamentável que a gente tenha aqui mais uma vez ter que travar o debate sobre a arbitragem brasileira, no momento em que a gente trava uma discussão de organização de todos os clubes do futebol brasileiro. A gente vê um lance que, pelo que eu pude perceber aqui nas avaliações durante o jogo, é praticamente unânime que houve um erro. Isso, sem nenhuma dúvida, gera repercussão num campeonato extremamente disputado, onde 1, 2 pontos fazem a diferença. Enquanto nós debatemos a organização de um campeonato que tem uma valorização enorme, que a gente trava um debate de milhões, a gente, com essas situações que acontecem, sem nenhuma dúvida, desprestigia, desqualifica o nosso campeonato. A gente lamenta que isso tenha acontecido e a direção faz uma cobrança fortemente com relação a isso, porque prejudica o todo. E, repito, essas questões, principalmente no campeonato, que 1, 2 pontos fazem a diferença, um resultado de hoje com essa arbitragem para nós prejudica demais. Bisol, boa noite. Aqui.
Você comentou já sobre a arbitragem, ainda no que diz respeito àquele lance do Léo Ortiz com o Ener Valencia, mas eu queria avançar contigo sobre algo que o torcedor todo se preocupa, pergunta. A janela de transferências tem aí pelo menos 2 semanas, um pouquinho menos, e amanhã é um dia importante para o clube, que tem a votação de adesão à Liga Forte do Futebol, a Libra. Como que você, como diretor de futebol, está enxergando isso? Porque, querendo ou não, seja a LFF, seja a Libra, é um dinheiro importante que entra nos cofres do Inter, e também imaginamos que seja para contratações. Como que você está enxergando essas 2 semanas de janela, esses movimentos que já vão acontecendo a partir da chegada do Kudê e esse dia importante que o Inter vai ter amanhã? O Departamento de Futebol trabalha com planejamento já desde o início da temporada, entendendo o nosso plantel, entendendo aquilo que era necessário, obviamente discutindo com a comissão técnica e de olho sempre na nossa capacidade financeira durante o ano. A gente repete isso e fala muito, o Internacional está sempre no mercado, mas neste momento que a gente tem no grupo aqui, a gente tem confiança, a gente tem qualidade, e esse plantel é o plantel que a gente buscar resultados até o final do ano. A questão da decisão da Liga Forte ou Libra é um assunto do ambiente político, está no legislativo, e esse assunto vai vir à tona e, da minha parte aqui, de uma vez por todas, a gente está colocando uma pedra em cima disso, dando o resultado e respeitando o resultado que virá do Conselho Deliberativo. Não tem como fugir muito da linha que vinha sendo seguida até agora, né? Não tinha entrega no campo, mudou o treinador. Tu falou agora há pouco, a gente vem analisando o plantel desde o início do ano. O plantel que foi analisado no início do ano foi incapaz de chegar à final do Gauchão. O plantel analisado no início do ano foi incapaz de passar na Copa do Brasil. Agora tu me diz, o plantel que a gente tem agora, que a gente vai até o final. Este plantel definitivamente é capaz de ganhar algo para o Inter esse ano ou não? Eu não tenho dúvida que sim. E o futebol não é uma ciência exata, e repetir isso também em uma outra entrevista, e não tem uma fórmula exata para as coisas darem certo. O treinador muito disse aqui também que se não tiver trabalho, e muito trabalho, outras coisas não virão. O que a gente tem em avaliação é de que as peças que nós temos têm qualidade, nós avaliamos isso desde o início da temporada e que nós ainda entendemos que esse grupo pode sim ter resultado positivo. Está vindo uma nova comissão técnica, a sua nova forma de jogar, e isso tudo pode trazer um ambiente sim, de perspectiva positiva junto com esse grupo, repito, que é qualificado sim. Pessoal, tem um jogador que foi contratado e não estreou, queria saber se vocês têm informação, pode regularizar ele ainda ao longo da semana, que é o Bruno Henrique, volante. E até em cima disso, surgiu a especulação sobre o nome do Murilo, zagueiro colombiano, que já trabalhou com o Kudê na Espanha. É um jogador cotado por vocês? Tem sido analisado? Não tem nenhum, nós não temos nenhum contato com relação a esse jogador. O Bruno Henrique tem nos demonstrado nos treinos já uma alta qualidade, e isso a gente já tinha visto dentro da nossa organização interna. E sim, nos próximos dias a gente quer regularizar para que ele esteja apto já para a utilização da nossa comissão técnica. Boa noite. Boa noite. Em relação ao número de zagueiros, né, a gente ouviu você falar em relação ao grupo ser o suficiente, mas numericamente é uma posição carente, muito por conta do que aconteceu com o Rodrigo Moledo, que está temporariamente indisponível, né, para o clube. O Gabriel Mercado tem um contrato encerrando também no final do ano. Como vocês estão analisando, né, esse mercado de zagueiros? Né? Por mais que o Murijo então, não esteja na pauta nesse momento, é uma posição que hoje, sem o Vitão, tinha apenas, né, o Nico Hernandes e o Gabriel Mercado. Não é uma necessidade grande de reforçar esse setor, visando a Libertadores e o calendário longo que o Inter planeja ter até dezembro deste ano? Primeiro te dizer que é um assunto recente, com uma comissão técnica recente, e que a gente tem feito uma avaliação interna sobre a necessidade, porque nós entendemos que temos um plantel também que dá conta do campeonato e dos campeonatos que temos pela frente. E temos também, além desses jogadores, nós temos o Igor Gomes também, que pode fazer essa função e, de certo modo, pode suprir alguma necessidade que eventualmente possa acontecer durante os campeonatos.